Bom dia, amigo. É hora de estarmos juntos aqui, começando um novo dia, um dia especial hoje, um feriado, certamente muitos aproveitando o tempo hoje para descansar um pouco, para alguma atividade diferente, quem sabe para organizar algumas coisas em sua vida, quem sabe para manter algum contato familiar. Como hoje é quarta-feira, vai aí o nosso convite, estaremos juntos a partir das 7h30 da noite na nossa igreja para nosso culto de oração, e você é nosso convidado a estar conosco. Teremos a oportunidade de orar uns pelos outros, de compartilhar alguns dos nossos pedidos, das nossas necessidades, também dos nossos motivos de gratidão, oportunidade de aprender mais sobre a palavra de Deus, e você é nosso convidado. Se você está distante de nossa igreja, procure uma outra igreja batista, ou mesmo uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, mas aproveite o dia de hoje, quando a maioria das igrejas se reúne para a oração, e gaste algum tempo na presença de Deus e na companhia de outras pessoas. Quero aqui transmitir nosso abraço aos aniversariantes do dia de hoje. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, cuide de vocês bem de perto, trazendo muitas bênçãos sobre o seu viver e muitas vitórias para o seu presente e para o seu futuro. Quero convidá-lo a lermos um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, leremos o versículo 59, o último versículo desse capítulo da Bíblia, que diz o seguinte: E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Talvez você tenha ouvido a história de Estevão. É considerado o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro, depois de Cristo, a morrer por causa do Evangelho. Certamente eu faço referência a ele, porque hoje celebramos o dia do grande mártir brasileiro Tiradentes. Lembramos-nos do seu esforço, do seu sacrifício, da sua preocupação com a busca da liberdade para a nossa pátria e o fato de ter sido ele martirizado na luta por esta causa. Lembramos então dessa história de Estevão, onde nós temos algumas diferenças, mas alguns pontos em comum. O que há de interessante que relaciona é a disposição para se dedicar penhoradamente a uma causa, a um ideal, a um projeto. No caso específico de Estevão, a consciência de que aquela causa poderia sim levar ao seu sofrimento pela rejeição da mensagem que ele transmitia. No caso específico de Estevão, que temos o acompanhamento dos momentos finais de sua história de vida, nós encontramos o modo extraordinário como ele enfrenta não apenas os seus adversários, mas como ele enfrenta a morte, a serenidade com que ele enfrenta a morte. Apesar do modo violento como Estevão foi morto, é interessante que o finalzinho do versículo 60 diz que ele adormeceu. A verdade é que a palavra de Deus usa esta expressão suave para se referir à sua morte, mostrando a tranquilidade e a serenidade que havia no seu coração, a despeito do sofrimento experimentado por ele naquele momento específico. Mas o que há de mais extraordinário na experiência de Estevão é a sua disposição para proclamar um evangelho que era capaz de transformar vidas, de produzir resultados e efeitos na vida das pessoas. Vale a pena considerar que após a experiência de Estevão, muitas daquelas pessoas foram transformadas. Convém lembrar que, a partir desse capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, vamos encontrar um avanço cada vez maior do Evangelho, da divulgação do Evangelho, a partir da atitude corajosa dos apóstolos, daqueles que conheceram o Evangelho e que certamente foram imensamente motivados pela coragem e pela disposição de Estevão. Estevão proclamara com muita clareza a mensagem da salvação em Jesus Cristo e somente através de Jesus Cristo. Estava consciente de que esta mensagem certamente não seria aceita com facilidade pelas pessoas. Apesar disso, dispôs-se a pregá-la e a afirmá-la com segurança e sem desistir até o final. À semelhança do que ele fez, outros
apóstolos e discípulos também estiveram prontos a sacrificar a sua vida para que esse evangelho fosse transmitido, fosse pregado. Algumas das experiências narradas no livro de Atos dos Apóstolos e diversas outras histórias registradas pela tradição do cristianismo a partir dos episódios narrados na Bíblia mostram que grandes servos de Deus se dispuseram a ir até o fim com a proclamação desta mensagem. Há um detalhe muito interessante, logo após o texto que lemos, no início, na primeira frase do capítulo 8 do livro de Atos, em que há uma referência, a primeira referência, a um jovem Saulo. Aquele que perseguia os cristãos, que estava presente no momento do apedrejamento de Estevão, que foi conivente com aquele ato, mas que algum tempo depois foi transformado por um encontro pessoal com Jesus Cristo. Saulo, posteriormente chamado Paulo, tornou-se o grande apóstolo aos gentios, o grande proclamador do evangelho. Mais que isto, aquele que registrou muito da doutrina do evangelho em suas cartas, em suas epístolas que chegaram até nós. Paulo, que foi certamente influenciado de forma intensa pela imagem do sacrifício de Estevão. Estou convencido de que durante toda a vida de Paulo, ao longo de todo o seu ministério, a recordação do empenho, do esforço, do ato sacrificial de Estevão esteve em sua mente como fonte de motivação. As experiências dos heróis do passado, relacionados inclusive no capítulo 11 da carta aos Hebreus, devem servir de inspiração para a nossa vida. Inspiração para que também estejamos dispostos a nos dedicar à proclamação desse evangelho que conhecemos. Quando conhecemos a Cristo, descobrimos nele uma transformação extraordinária de vida. Descobrimos nele uma nova proposta de vida, um novo caminhar. Um caminhar que traz paz ao coração e que projeta a vida eterna. Mas o que Deus espera de nós é que não apenas vivamos, experimentemos a vida que há em Cristo Jesus, mas que estejamos prontos a compartilhar esta vida, compartilhar esta experiência, alcançar outras pessoas, ainda que isto nos custe algum preço. Ainda que isto implique na rejeição das pessoas, ainda que isto implique até no ódio e na aversão de alguns, vale a pena proclamar este evangelho, porque a disposição para proclamá-lo certamente tocará vidas e transformará vidas. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço a mensagem do evangelho e a transformação que ela opera em nosso viver. Muito obrigado pela salvação que há em Cristo Jesus. E eu te peço que tu nos ajudes a estar sempre prontos, a qualquer preço, proclamar esta mensagem para a transformação e salvação de vidas. Eu te suplico no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.